Eu sou a Gabi, eu sou arquiteta e esse é o meu canal, Se Vira Sozinha. Hoje eu vou dar umas dicas de como a gente deve pensar antes de furar uma parede para evitar pegar aquelas coisas que a gente não quer, tipo um cano de água, um cano de gás. A primeira dica que eu posso dar é a seguinte: antes de você furar uma parede, veja se você não tem aí na sua casa o projeto de hidráulica de todos os ambientes. Se você tiver, isso já vai facilitar muito a sua vida. Você vai conseguir identificar onde passa mais ou menos os canos para você evitar furar alguma coisa que você não quer. Agora, supondo que você não tenha a planta de hidráulica da sua casa, então a gente precisa entender mais ou menos como que funciona o encanamento pra gente evitar qualquer problema. A dica número 1 que eu posso te dar é: se você puder evitar uma parede que tem hidráulica, evite. Por exemplo, se você já sabe que ali tem uma torneira, tem um chuveiro, tem o registro, evita essa parede. Se você não puder evitar, aí eu vou te mostrar outras formas da gente poder descobrir como é que se tem cano ou não. Por exemplo, aqui nesse banheiro, eu quero pendurar aquele porta-shampoo. Eu poderia pendurar na parede que eu pendurei, ou eu poderia querer pendurar exatamente onde tem o chuveiro e os registros. Aqui a gente já sabe que a gente tem o registro da água quente e da água fria, e a gente já sabe que tem um chuveiro. Então essa parede a gente já sabe que tem encanamento. Se a gente puder evitar essa parede, a gente pode usar a outra, que foi o que eu fiz. Eu fiz um furo aqui, fiz um furo aqui, porque eu sei que provavelmente nessa parede não tem hidráulica, porque eu não tenho nenhum registro. Agora, vamos supor que a gente quer colocar um toalheiro no banheiro e a única parede que eu tenho é essa daqui que está atrás de mim. Nessa parede, como você pode ver, eu tenho o registro geral de água quente, eu tenho a descarga e eu tenho aqui um bidê, que eu tenho um ponto de água aqui, ó, para alimentar o bidê. Nessa parede, a gente sabe que tem hidráulica, porque a gente tem os pontos todos ali. Agora, como que a gente vai fazer para descobrir onde que a gente pode furar? Na maioria das vezes, o cano de hidráulica ele vem de baixo para cima, a não ser que a hidráulica seja criativa e a gente não vai ter como saber 100%, mas geralmente é assim que é feito. Então, ó, pensando que o cano vem de baixo para cima e a gente tem um registro aqui, a gente pensa que o cano vem em linha reta, porque ninguém quer fazer curva com o cano de água, então a gente já sabe que a gente deve evitar essa linha aqui. Se eu fosse instalar o meu toalheiro, eu colocaria ele mais ou menos nessa região aqui. Daí você vai perguntar: mas tem a descarga, o cano da descarga ele não pode vir na horizontal? Não, o cano da descarga ele vai vir de baixo para cima. Outra coisa que a gente precisa pensar é que às vezes a gente vai fazer uma instalação fora de um banheiro, onde não tem registro nenhum, mas que a parede que a gente vai usar, ela dá de costas para um banheiro ou para uma cozinha ou para uma lavanderia. Então a gente precisa pensar exatamente no que eu tenho do lado de lá da parede, tá? Então nesse caso aqui, eu tenho esse registro. Se do lado de lá eu quiser instalar um cabideiro, eu preciso medir da porta até o registro e evitar essa linha do lado de lá, pra gente não pegar cano nenhum. Agora vamos pensar numa torneira. A torneira, ela pode ser de mesa, que significa de bancada, ou quando ela é na parede, que ela estaria instalada aqui. No meu caso, como essa torneira é de mesa, os pontos de hidráulica dela, ou seja, o ponto de água quente e de água fria, eles estão na parede dessa parte da bancada para baixo. Ou seja, daqui para cima eu posso ter instalação, e eu coloquei essa prateleira aqui no meu banheiro. Agora pensando na parte de baixo da minha pia, olha, os pontos eles estão na parede de água quente, o de água fria e o esgoto lá embaixo, onde está preso o meu sifão. Então o que a gente já sabe? Que nesse ponto aqui e nesse ponto central tem encanamento. Então a gente não vai furar esses lugares. Vamos supor que eu queira colocar esse armário, uma coisa que a gente não viu ainda. Olha onde eles fizeram os furos, ali em cima e ali em cima, para não pegar o encanamento. Agora a gente falou um pouquinho de encanamento. Só que nem sempre a gente vai ter dificuldade para furar uma parede
por conta de um cano. Às vezes, você vai ter dificuldade de furar a parede porque simplesmente a parede não vai furar porque ela é muito dura. Tá, e o que eu faço? Quando isso acontece, se eu puder mudar o lugar do meu furo, puxando ele um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, eu faço isso. Se eu não puder fazer isso e eu precisar insistir naquele lugar pro meu furo, porque aquele é o único lugar que eu tenho pra furar, então eu preciso que a minha furadeira seja uma furadeira de impacto. Ou seja, que ela seja capaz de furar uma viga, um pilar ou uma laje. E para isso eu tenho brocas específicas para estrutura de concreto. Às vezes você não pegou estrutura nenhuma, só que tá difícil de furar. O que pode ser isso? Isso pode ser simplesmente um aglomerado de cimento com pedra, com areia, enfim, que formou uma bola muito grande e você não consegue penetrar com a sua broca. Então, aí você precisa também usar a mesma furadeira de impacto com a broca para concreto. Quando que a gente sabe que a gente vai pegar uma estrutura? Quando a gente vai instalar um ventilador de teto, por exemplo. O ventilador de teto, ele geralmente é instalado na laje, ou seja, no teto. Cadê o teto? No teto, tá vendo? Instalado no teto. Quando ele é instalado no teto, então é instalado na laje, que é mais dura, e eu vou precisar de uma furadeira de impacto com uma broca para concreto. Quando eu for instalar, por exemplo, uma cortina, que eu vou instalar o varão da cortina ali na parte de cima da janela, mais perto do teto. Mais perto do teto, muito provavelmente, vai ter uma viga, que é uma estrutura que vai dar sustentação para a sua casa. Ali, você provavelmente vai pegar essa viga, vai ser dura e você vai precisar da mesma furadeira de impacto com a broca para concreto. Outra situação chata que a gente pode atrasar um pouco o nosso serviço. Se a gente vai fazer uma instalação perto de uma tomada, a gente não sabe onde está passando a fiação. A fiação geralmente passa dentro de um negócio que chama conduíte. O conduíte, ele pode ser flexível, que é aquele de plástico amarelo que vocês provavelmente já viram por aí, ou se a construção for muito antiga, o conduíte pode ser de cobre, ou seja, um tubo metálico como se fosse um encanamento de água, com os fios de elétrica passando dentro deles. Como que a gente evita esse conduíte? Fácil, do mesmo jeito que a gente evitou os registros. A gente vai evitar furar na linha da elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho esse interruptor. Daqui pra cima, eu não sei se tem coisa, porque ele vai acender uma luz. Então, provavelmente vem um conduíte pra cima, que vai iluminar, ó, aquela luminária. E a gente tem uma tomada ali embaixo. Essa tomada, a gente não sabe se ela tá ligada aqui nesse mesmo conduíte. A gente não tem como saber isso. Então, o que é o ideal? Evitar essa linha e evitar essa linha. Se eu precisar fazer um furo ou uma instalação, eu faço do lado. Aqui, por exemplo, foi instalada essa prateleira, que o furo foi feito aqui, e a gente evitou a linha da elétrica. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas que eu pude passar para vocês não terem medo de usar uma furadeira, tá? Com essas dicas vocês conseguem já se virar bastante. É desse jeito que eu penso antes de fazer um furo. Claro, se eu não tenho um projeto de hidráulica disponível para mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu sempre respondo. Não esquece, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, que eu respondo em todos os lugares, tá bom? Até mais!